E de forma indireta é onde entra a academia, onde entra o nosso interesse, que é a preservação das plantas da caatinga, como também a preservação, a partir do momento que preserva a caatinga, também preserva as espécies, outras espécies de abelhas, que são nossas abelhas nativas, como também essas abelhas que foram introduzidas, que se adaptaram muito bem na nossa área de caatinga. Então, essas abelhas, elas precisam de canto para que elas possam nidificar. Então, elas encontram na caatinga esse canto, porque tem essas plantas que elas utilizam. E também nós temos uma grande diversidade também das nossas abelhas nativas e também dessas plantas. Então, tem uma maior quantidade, elas têm uma maior quantidade de alimento. Então, tem uma grande quantidade de pólen, uma grande quantidade de néctar. Como tem uma diversidade, ela tem alimento o ano inteiro para que possa se manter e manter também a colônia dela. Porque as abelhas, elas têm em torno de 60 mil, uma caixa, 60 mil, 80 mil indivíduos que precisam estar se alimentando e elas ainda deixam uma quantidade de reserva para que a gente possa coletar. Então, nós temos esse privilégio de ter esses alimentos. E a única coisa que a gente precisa fazer é preservar o subproduto, o substrato delas, para que elas possam coletar, para que elas possam se manter a colônia delas e deixar o excedente para a gente. Então, isso que a gente precisa. Uma das grandes preocupações nossa é o uso excessivo de agroquímico. Não é que vai deixar de usar agroquímico. Então, existe formas, manejos, já foi desenvolvido manejos para que possa ser usado esses agroquímicos. Tem alguns que são altamente tóxicos para as abelhas. Tem alguns que eles chamam até de chame-chame, que quando eu cheguei lá, eu não sabia o que era isso. Eles pegavam, utilizavam o agroquímico, e como as abelhas não eram atraídas para determinadas plantas cultivadas, a exemplo do melão, ao que é que fazia? Depois de usar o agroquímico, como ficava um cheiro forte, então as abelhas não atraíam as abelhas, e eles pegavam, colocavam outro produto para que pudesse atrair as abelhas. Então a gente chegou, várias vezes que a gente chegou no campo, as abelhas não estavam conseguindo nem sequer ficar nas flores, elas já morriam diretamente nas flores. Por quê? Porque o uso excessivo de agroquímico e o horário errado também, quando as abelhas estavam no campo e quando as flores estavam ofertando pólen e o néctar para essas abelhas. Então, tem toda a parte de prejuízo também para esses produtores, porque como as abelhas não vão visitar as flores, não tem a polinização e também não tem a frutificação. Então, quando vê que houve uma queda na produção, aumenta o agroquímico. E não lembra que tem um bichinho que vai coletar esses alimentos e que faz um papel essencial na polinização e no aumento dessa produção. Outra grande preocupação nossa é o desmatamento de forma excessiva. É, tanto lá ao redor do lago, existe uma grande quantidade de desmatamento, então a natureza, ela revida de alguma forma. No final do ano passado, tiveram vários acidentes, não só em Petrolina, Juazeiro, como em diversas outras cidades, por aí afora. Então, na hora do acidente, o grande vilão é as abelhas, mas as pessoas nunca imaginam que elas estão fazendo de mal para a natureza. A partir do momento que corta o local onde elas têm para nidificar, como também para se alimentar, então chegou o período de estiagem, elas vão sobreviver de alguma forma. Por quê? Porque elas precisam ter a perpetuação da espécie delas. Então, para onde é que elas vão?
Elas vão para um local que elas tenham alimento, como também tem um local para elas nidificarem. Você acha que a abelha vai gostar de estar fazendo um ninho dentro de um sofá? Jamais, dentro de um guarda-roupa, de jeito nenhum. Então, elas só vão porque elas não encontraram na natureza um local. Então, elas vão para a cidade. Aí, por isso que acontecem os acidentes. Esses acidentes é porque as abelhas são agressivas? Não, elas são defensivas. Na verdade, quem está atingindo elas é a gente, não elas atingindo a gente. Então, nós vamos ao encontro delas quando acontece isso. Então, outro dia, eu vi uma reportagem aqui, no interior da Paraíba, aqui em Sousa, e que fiquei sem acreditar que eu estava vendo num horário nobre, que era meio-dia, e numa rádio onde tinham as pessoas que estavam convidando a produtores a coletar, no caso, a jurema, tirar a jurema, para vender a jurema. A jurema é uma das plantas que mais oferecem alimento aqui para as abelhas. É mais uma das abelhas mais coletam, não só a Apis mellifera, como também as abelhas nativas. Então, elas são ricas tanto em néctar como também em pólen, as mimosas de uma forma geral. Já existem vários trabalhos. E a nativa, e essas plantas são nativas do Nordeste, do interior, então são nativas nossa aqui, do semiárido. Então, porque é nossa caatinga. Então, por que é que eu vou fazer um negócio desse com as plantas que são nossas? Ainda diz o seguinte: não, você só vai tirar a entrecasca da raiz e que não vai matar a planta. Claro que vai matar. Gente, pelo amor de Deus, você não sabe o prejuízo. Então, no lugar dessas pessoas estarem fazendo isso, para você coletar 1 quilo, que eu acho que era em torno de, não sei lá, 4 era R$ 6. Então, quantas plantas você chega a tirar? Então, desmatamento vai ser altíssimo. Então, se uma pessoa dessa pegar uma caixa de abelha, que hoje está em torno de uma caixa completa, Langstroth, está em torno de R$ 200, você compra. O macacão você compra hoje em torno de R$ 100. Uma caixa bem manejada, ela chega a produzir até 40 quilos. Hoje, 1 quilo de mel, 40 quilos de mel, só o mel. Né? Hoje, 1 quilo de mel está em torno de 15, R$ 16 que você encontra no mercado. Então, veja, fora a cera, que a cera hoje você vende no mercado por 40, por R$ 50, 1 quilo de cera. E você tem uma produção, se ela for bem manejada, você tem uma produção o ano inteiro. E se você tem uma grande quantidade uma diversidade de planta e você tem uma área bem preservada, você consegue produzir o ano inteiro. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos ter consciência do que a gente possa fazer. Então, além disso, tem a parte também de aquecimento global. Então, as abelhas, elas. E você ainda afasta as abelhas, então tem um processo de polinização que também você pode ter um prejuízo. Então, algumas plantas podem entrar em extinção, porque não tem abelha para fazer o processo de polinização. Nós não temos que pensar só nas abelhas, só nas plantas cultivadas, não. Além das cultivadas, nós também temos as plantas silvestres, que também precisam dessas abelhas. Então, vamos pensar nisso, vamos ter uma maior consciência quanto a isso. Outra coisa, as queimadas, chega na época de escassez de chuva, então, no lugar das pessoas preservarem a caatinga, o que é que isso faz? Bota fogo. Eu, sinceramente, eu ainda não. Eu fico imaginando o porquê de fazer tanta maldade. Além das nossas abelhas, tem também os nossos outros bichos, que são bichos da caatinga. Então vamos pensar nisso. Então a abelha, ela é aliada direta nossa, tanto na preservação. Então a agroindústria, ela é um companheiro, ela é uma companheira, então anda junto. Então, se nós tivermos uma mata bem preservada, nós temos produto o ano inteiro para vender, manter esse homem no campo, tem condições de produzir. Eu digo isso porque eu já estou trabalhando há 11 anos com agricultores que não tinham nem um salário mínimo. Hoje eles já conseguiram construir a casa deles, reformaram, alguns reformaram a casa, tudo com produto da abelha. E hoje ele já não trabalha mais com nenhuma outra atividade a não ser a apicultura.
E tem também a meliponicultura, que também a gente tem um trabalho, que eles também estão aderindo a essa também essa atividade, que também achava que não tinha lucro. Tem lucro sim. São também nossas abelhas nativas que precisam dessa preservação. Então vamos pensar nisso. As mudanças climáticas, elas só é mais um fator. Na verdade, essas mudanças elas já vêm em consequência do que nós estamos fazendo, então, ao longo dos anos. Então, estamos em pandemia, e que essa pandemia também pode ser um problema sério de outras coisas que a gente já vem provocando ao longo dos anos. Então, vamos ter consciência, preservar mais, porque a gente preservando, as mudanças climáticas vai ser só um fator. Então, eu gostaria de agradecer, muito obrigada. Tá, aí está o meu e-mail, caso alguém tenha algum interesse.